Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de coreano do curso Haru Haru. Essa é a aula 7, nós vamos falar sobre o patim duplo. É muito importante que a partir dessa aula de patim duplo, você já tenha dominado tanto o patim simples, como também as outras aulas que você já assistiu, porque vai ficar complicado se você acumular muitas dúvidas e muitas pendências com aquele conteúdo que você estudou, ok? Vamos começar então a aula de hoje. Peguem as suas apostilas e vamos lá. Patim duplo. O que é o patim duplo? Nada mais é do que combinações de duas consoantes finais juntas. Então, você aprendeu que o patim simples possui apenas uma consoante dupla no fim do bloco, né? Então, tinha uma consoante e uma vogal, e aqui ficava uma consoante só, que podia ser seguido, né, do lado de consoante, de vogal ou sozinho na sílaba. Agora, para o patim duplo, você vai ter o bloco da sua sílaba com consoante e vogal, mas embaixo você não vai ter só um patim, você vai ter dois patins, que são patim duplo. E ele também pode ser seguido de consoante, vogal ou sozinho na sílaba. Pode parecer um pouco mais complicado, mas tem um fator que ajuda bastante, que é o fato de só haver 11 combinações possíveis de patim. Ou seja, se você decorar os 11 tipos de patins que existem, você já dominou toda essa aula de patim duplo. Só tem 11 tipos de patim duplo, não dá para sair inventando. São os 11 que já existem de formas pré-definidas. E desses 11, você vai utilizar apenas 10. O outro não é mais utilizado. Lica, como assim? Isso é possível? Sim. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente antigamente usava o trema. E hoje em dia não usa mais por causa das reformas ortográficas. E aí o idioma vai modernizando. A mesma coisa acontece com o coreano. O idioma vai modernizando e aí algumas coisas vão deixando de ser utilizadas, ok? Então, desses 11, nós só vamos aprender esses 10. Se você aprendeu os 10, entendeu como funcionam os 10, então você matou a charada do patinho duplo. É bem fácil, vem comigo que eu vou te ensinar como você vai fazer isso. Então, para a primeira regra, a gente vai estudar patim duplo seguido de vogal. Então, temos aqui no exemplo o patim de azul e o patim de turquesa, contando duas consoantes, a consoante L e a consoante K. Por isso que é chamado patim duplo. Nesse caso, quando está seguido de vogal, você já sabe que a bolinha não conta, né? Você vai partir direto para a vogal. Então, neste caso aqui, o que é que você vai fazer? Sempre vai ser assim quando for seguido por vogal. Quando for seguido por vogal, sempre você vai manter o primeiro patim, o primeiro que aparece, vai manter na primeira sílaba e na segunda sílaba o som do outro patim vai se unir a ela. Então, um patim vai ficar na sílaba original e o segundo patim vai se unir ao som da vogal. Entendido? Então, vamos aqui ver o exemplo. Nós temos um patim que vai ficar na primeira vogal. Então, você vai ler igual você já aprendeu na aula de patins simples. Por isso é importante já ter dominado a aula anterior. Vamos ler? I. I. Agora, o segundo patim vai se unir a essa vogal, G e O, que vai ficar na segunda sílaba. Gó, igó. Se lê dessa forma. Vamos ver pelo exemplo. Olha só. Ir, gó. Por que que é G? Porque quando está aqui na segunda sílaba, é G. Só é K se tivesse no início. Vamos ver mais uma. Temos aqui o primeiro patim, que vai ficar nessa sílaba, e o segundo patim vai se unir com essa sílaba. Vamos ler a primeira sílaba. Ó, ó. Agora vamos ler a segunda. S e o O aberto. Só. Tudo junto. Opsó. Vamos ver pelo exemplo. Opsó. Opsó.
Muito bem, vamos para a próxima. Temos aqui o patim N, ficará na primeira sílaba. E o segundo patim vai se unir a essa vogal. Na primeira sílaba, como nós vamos ler? Isso, vamos ler an. E na segunda, como é que a gente vai ler? J com A. Já, já. Tudo anja. Vamos ver com o exemplo. Anja. Muito bem. Lembrando que essa forma aqui é só a versão pronunciada. Você vai escrever desse jeito e vai ler também desse jeito. Vamos ver aqui o próximo. Nós temos o primeiro patim, que vai ficar na primeira sílaba. E o segundo patim vai ficar na segunda sílaba. Então, vamos ler a primeira sílaba. Chai. Vamos ler a segunda sílaba. Ba. Como vamos pronunciar tudo? Muito bem. Chai ba. Vamos ver o outro exemplo. Temos dois patins. Qual vamos ler primeiro? O primeiro? Muito bem. E ele vai ficar nessa sílaba. Como vai ser a pronúncia? Hai. Tem aluno que quer falar ae. No início da sílaba, você tem que pronunciar o H. O H só é mudo se ele estiver na segunda sílaba. Então, é hai. Temos outro patim, que vai se unir a essa vogal. Qual vai ser a pronúncia dessa sílaba? Tá. Solte o A para pronunciar. Vamos ver pelo exemplo. Tá. Muito bem. Vamos ver o outro exemplo. Temos aqui o patim, que vai ser lido nessa sílaba, e o segundo patim vai ser lido nessa sílaba. Vamos ler a primeira sílaba? Ui. Muito bem. Agora, a próxima sílaba, pó. Ó bem aberto, não fale pô. É pó. E solte o ar pela boca, porque essa consoante é aspirada. Pó. Ui, pó. Muito bem. Vamos ver pelo exemplo. Pó. Percebam que é sempre a mesma regra. Você sempre vai ler o primeiro, na primeira sílaba, e o segundo, patim, você vai ler na segunda sílaba. Não tem mistério, é bem fácil. Basta que você veja o patim duplo e lembre de pronunciar corretamente, ok? Então, vamos falar de novo. 앉아, 짧아, 핥아, 읊어. Muito bem. Temos aqui alguns irregulares desses patins seguidos de vogal. Então, nesses aqui, você vai ter que manter mais atenção. Já falamos um pouquinho a respeito do patim H, mas aqui você vai encontrar dentro de um patim duplo. Então, quando você vê RH ou NH, você vai seguir esta regra. RH, o H sempre ficará mudo quando seguido de vogal. Então, você tem aqui, nessa sílaba, dois patims. O primeiro, que é o R, e o segundo, que é o H. O H ficará mudo. Então, o R é que vai se juntar ao som da vogal, porque virou um patim simples. Então, você vai pronunciar assim, xi, ró. Aqui também temos um patim N e temos o H ao lado. O H ficará mudo, então só vai ter o patim N embaixo. Neste caso, o patim N vai se juntar com o A, porque é da regra do patim simples. E a pronúncia ficará 괜찮나, 괜찮아, assim como no exemplo. Bom, até aqui essa aula de patim duplo, seguido por vogal. Na próxima aula, nós vamos ver as regras de patim duplo, seguido de consoante. Até lá!